Graça e paz, amados. Como é maravilhoso nós compreendermos que precisamos somente um olhar para Jesus e vamos ter toda a nossa vida transformada. Como é importante nós olhar que não é o tempo, mas é um encontro pessoal, talvez de minutos, de segundos com Jesus. A mulher samaritana foi assim. Foi de 4, 5 minutos de conversa, ela reconheceu que Jesus era o profeta, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ela teve revelações muito importantes que eu e você precisamos ter. O que me chama a atenção é que Mateus 27 vai dizer que a multidão, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, todos escarneciam de Jesus, juntamente com os 2 malfeitores que tinham sido crucificados com Jesus. A questão é que Lucas vai dizer que Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um daqueles ladrões mudou o discurso no meio do caminho, ao ponto que o Lucas 23, 39 diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Ou seja, um começou e continuou. O outro começou e, peraí, esse homem está perdoando quem está fazendo tudo isso com ele e está pedindo que Deus o perdoe. Tem uma coisa diferente. E aí então, aquele que blasfemava contra Jesus continuava perguntando: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe o outro ladrão, Respondeu-lhe, porém o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui é algo assim sobrenatural. Eles tiveram praticamente 3 horas de diálogo ali, antes de tudo escurecer ao meio-dia. Então, todas essas afrontas, a crucificação foi pela hora às 9 da manhã, a 3ª hora, a 6ª hora, que é o meio-dia, no nosso calendário, nosso horário. Ali escureceu tudo e em torno de 3 horas da tarde, Jesus entregou o seu espírito ao Pai e faleceu. Então nós vimos esse quadro aqui de discussão, de conversa. Algumas conversas ainda aconteceram quando tudo estava em trevas, porque ficou 3 horas de trevas, do meio-dia às 3 horas da tarde. Então nós vimos aqui que esse diálogo, essas afrontas aconteceram em torno de 3 horas, das 9 da manhã ao meio-dia. Deu tempo para esse malfeitor, para esse ladrão reconhecer. Ele reconheceu diante da cruz, ele estando na mesma sentença. Ele reconheceu que Jesus nada tinha feito de mal. Ele reconheceu que ele merecia aquele castigo, ele reconheceu que era um pecador. Ele conseguiu orar a Jesus. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele temeu a Deus aqui, porque ele diz: nem ao mesmo temes a Deus. E ele acreditou que Jesus viria buscar a sua igreja amada, os seus. Porque ele não pediu para ser salvo. Ele não pediu para ir para o céu. Ele pediu para que Jesus lembrasse dele quando Jesus viesse no seu reino. Ele acreditou até na vinda. Irmãos, talvez falando isso seja simples da gente entender. Nós estamos falando que esse homem está confessando diante de um outro homem que está pregado numa cruz, praticamente não teria volta. Mesmo que despregassem Jesus da cruz com todas aquelas feridas e os recursos mínimos da época, possivelmente não sobreviveria.
E ele está acreditando aqui que Jesus ressuscitaria. E Jesus viria buscar a sua noiva amada, a sua igreja. Que Jesus era um rei de um reino diferente. Estava escrito em 3 idiomas, Rei dos Judeus. E aquele homem acreditou que Jesus era e é o Rei daqueles que reconhecem Ele como Rei, Senhor e Salvador das suas vidas. Como é tremendo a gente entender isso. E nós, talvez, condições muito melhores que esse homem, e diante da cruz não conseguimos ter a visão que esse homem teve. Não conseguimos ter o entendimento. A minha oração é que, se tem alguém que nos acompanha nesse vídeo hoje ainda não tem o entendimento, que o Espírito Santo revele o que esse homem teve em algumas horas ali com Jesus. Teve a revelação. Começou errado, começou ferindo Jesus com palavras, começou blasfemando contra Jesus, mas terminou reconhecendo que Jesus é rei, que ele sobreviveria, mesmo se Jesus morresse, ele ressuscitaria, e que Jesus um dia viria buscar a sua noiva amada, a sua igreja. E ele só pede: lembra-te de mim, só lembra-te de mim. E Jesus não dá outra resposta a não ser: é agora, filho. Você teve a revelação completa de quem eu sou, de quem o Pai é, de qual o meu ministério aqui, de qual o plano de salvação, e você reconhece. Então Jesus responde diante dessa pessoa: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, filho. Quando partirmos daqui, é o paraíso que nos aguarda. Que Deus realmente possa ser louvado e adorado por cada coração que reconhece isso que esse homem teve a oportunidade de reconhecer. E quando é desvendado isso? Quando estamos diante de Jesus, quando estamos diante da cruz de Jesus, mesmo transpassado de dor, mesmo sofrendo, a cruz precisa estar presente na nossa vida, na revelação de tudo que ela representa sobre mim e sobre você. Que diante da cruz nós não venhamos nos calar, mas venhamos dar uma resposta como esse homem deu a resposta. Que nós possamos responder ao amor, à graça salvadora, ao sacrifício remidor de Jesus. Deus abençoe.